que as bênçãos possam cair sobre todos nós nesta noite. Prezadas irmãs, senhoras, visitantes, amigos, rogamos a Deus que possamos todos receber as suas bênçãos, a atender às nossas necessidades particulares. Pedimos sempre por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, e pedimos também pelos nossos parentes todos, encarnados e desencarnados. Aliviamos a toda a saudade com a oração em particular. Sem precisar alarde, pedimos a Deus por aqueles que nos antecederam no plano espiritual ao túmulo e que possamos nos reencontrar o mais breve possível. É verdade que tem alguns que a gente fica sem querer se reencontrar, porque não nos relacionamos tão bem. Mas precisamos nos reencontrar para darmos sequência ao nosso processo de reajuste. Há alguns anos, nós nos aventuramos a tecer alguns comentários acerca da doutrina dos Espíritos. Meio que sem querer, nós vamos nos engajando no trabalho da Casa Espírita e nos identificando com aquilo que mais temos facilidade, digamos assim. Normalmente Deus nos posiciona naquilo que nós podemos desenvolver. A parábola dos talentos, quando Jesus se refere que Deus deu a um, o Senhor da vinha deu 5, 2 e 1 ao outro, era exatamente de acordo com a capacidade de cada um. Então, é claro que essa capacidade ela não está restrita, ela não é absoluta. A proporção que se desenvolve, novas responsabilidades são dadas. Problema resolvido, já deu espaço para outro. Então, quanto mais a gente quer resolver os problemas que já estamos acostumados, a gente está com certeza se preparando para novos problemas que ainda não vivenciamos. Ou se os vivenciamos, não aprendemos como efetivamente deveria ser. Ou se aprendemos, agora está na hora de provar que aprendemos. Então, se não me falha a memória, da última vez que aqui estivemos, trocamos algumas ideias, e naquela oportunidade foi dito que nós não deveríamos esperar nada de novo na semear. Quem aqui estava deve se recordar que nós dissemos que não teria nada de novidade, porque não existe grandes novidades na doutrina espírita. A grande novidade ainda é o Evangelho de Jesus. A grande novidade é aprender o Evangelho e pô-lo em prática no dia a dia. E nós notamos, pela tela da nossa observação, que algumas pessoas não ficaram muito satisfeitas com o nosso comentário. Por quê? Me parece que o esforço que se tece em torno da semear, ou de qualquer outro evento espírita, merece muito mais atenção de nossa parte. Ocorre que a semear, assim como qualquer outro evento espírita, ou congresso espírita, e as casas de oração que absorvem a todos nós, tem por finalidade quebrar a nossa carapaça, aquela carapaça da ignorância que nós construímos ao longo dos séculos, através das teimosias, através do nosso próprio orgulho, através de nos guiarmos sempre pela nossa, como nós podemos dizer, pela nossa concepção
acreditando que somos detentores da verdade. Então, naquela oportunidade nós fizemos um alerta de que não fôssemos a semear esperando uma grande revelação, uma grande novidade, porque aí nós estamos pondo nas costas dos oradores uma carga de responsabilidade que não compete a nenhum deles. E ademais, quando Deus quer fazer uma revelação, Ele não escolhe um. As revelações divinas, elas acontecem em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. E nós teremos a oportunidade de ver isso. Daqui a alguns dias, certamente nós teremos a oportunidade de ver no filme de Kardec que a própria revelação não aconteceu só em Paris, aconteceu em todas as partes do mundo. Então, achamos por bem, depois da semear, fazermos alguns comentários acerca de uma guerra surda que se estende ao longo dos séculos. Erasto escreveu uma mensagem exatamente sobre a guerra surda e aconselhava os espíritas da época e aqueles que viriam a ser espíritas a se entrincheirarem, como faziam os grandes guerreiros do passado. Era necessário estarmos entrincheirados, cingir os rins, como se dizia no passado, armarmos-nos contra o inimigo, mas não é o inimigo que a gente escuta por aí, não é o dito cujo próprio demônio, é o inimigo da causa, aquele que é inimigo da teoria e aquele que é inimigo porque não tem o que fazer mesmo e acompanha os outros. Era necessário que nós nos entrincheirássemos, porque nós iríamos enfrentar grandes batalhas. E foi exatamente a partir desta mensagem de Erasto que Kardec escreveu acerca dos períodos do Espiritismo. E ele disse que o primeiro período da doutrina espírita foi o período da frivolidade, da curiosidade. Os velhos saraus parisienses, enfeitados, e as pessoas se arrumavam para ver as mesas dançar e dar respostas frívolas. Esse foi o primeiro período em que as mesas dançaram em todas as partes do mundo. E em algumas partes, como não se tinha mesa, fazia-se como fazia lá na Bahia. Pegava-se uma peneira, uma urupemba, cravava-se uma tesoura no meio da peneira e duas pessoas colocavam. Cada uma colocava o dedo em uma das alças da tesoura, iam perguntando, e a sexta ia respondendo, sim ou não, e formando as frases. As mesas, o período conhecido como as mesas girantes, tivemos muito mais do que só mesas girantes. Sempre se utilizava-se de algum objeto para que, em dando respostas às perguntas que se faziam aos invisíveis. Então, o primeiro período foi o da frivolidade. E como todas as coisas frívolas passam, graças a Deus, porque senão nós iríamos desencarnar ouvindo certas coisas que chamam de música por aí, e que elas do mesmo, feito ave de arribação, como diz a Beta, do jeito que vem, vão, graças ao Senhor. Então, com o período da frivolidade, a novidade deixou de ser novidade, ela foi se arrefecendo, e então surge o Livro dos Espíritos, que daria início ao segundo período da doutrina, que é o período filosófico, onde a doutrina nasce com a força da lógica e da razão, dando ciência daquilo que Jesus havia prometido. E qual não é a surpresa de Kardec quando ele faz a pergunta? Lá pelas tantas perguntas que ele havia refeito, não foram todas ele que fez, mas ele as revisou todas. Ademais, quando ele chegou aos fenômenos, ele encontrou mais de 52 cadernos, se não me engano, com perguntas e respostas feitas aos imortais. As que tinham sentido ele manteve, as que eram mais ou menos ele refez, as que não tinham sentido ele descartou. E surge o Livro dos Espíritos, dando início ao segundo período da doutrina, que é o período filosófico. E aí então, rapidamente,
surgem os homens e mulheres do pensamento, atraídos pelaquela lógica, porque ali ele já dava sinais de que a doutrina filosófica colhida no ambiente de laboratório, através de uma ciência exata, uma ciência não exatamente, o termo não é exato, mas através de uma ciência que comprovava, que dava a exatidão da existência dos imortais, eis então que ele dá, os Espíritos nos dizem, quando ele pergunta qual o maior Espírito que Deus nos deu para nos servir de modelo e guia, e os Espíritos respondem simplesmente, Jesus. E ele tece comentários dizendo que o terceiro período do Espiritismo, ou melhor, o terceiro período do Espiritismo era o período da luta. E através da resposta de Jesus do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do período de luta, no qual estamos vivendo quando ele escreveu isso, eles estavam vivendo exatamente o período de luta, que foi marcado pelo Auto de Fé de Barcelona. Quando a Inquisição apoderou-se das obras que ele havia mandado para a Espanha, e em praça pública queimou os livros, tentando, ainda na velha tradição da Idade Média, querendo abafar a ideia com o fogo. Não se mata a ideia. Queimam-se homens e livros, queimam-se mulheres também, mas ninguém consegue queimar a ideia que os vitaliza. Então, eles estavam vivendo exatamente o período de luta. E aí ele diz que era um período que estava preparando a humanidade para o quarto período, que seria o período religioso. E qual não é a nossa surpresa, quando nós vamos estudar a doutrina dos Espíritos, que Ismael recebe a obra de implantar, de evangelizar o Brasil. Eis então que nesse período em que os espíritas da época brigavam entre si, sem quererem aceitar a terminologia religiosa, porque não existia uma estrutura religiosa, clerical, em que tinha um chefe e os subchefes e os mandados dos chefes. Mas aí então Ismael colhe entre os seus servidores mais próximos e lhe dá a missão de trabalhar, a missão simples, de nos fazer entender que o Espiritismo era uma religião, mas era a religião do amor, do desprendimento, de fazer pelo outro o que o Cristo nos oferecia. E eis então que Bezerra de Menezes recebe a missão de trazer para nosso entendimento o terceiro aspecto da doutrina, que já havia sido previsto por Kardec, mas que precisava ser consolidado nas lides espíritas. E eis que Bezerra de Menezes e todos os seus amigos contemporâneos trabalharam incessantemente, através do pacto chamado Pacto Áureo, para que nós pudéssemos dizer: eu sou religioso, mas assim, eu sou uma pessoa que acredita no Cristo, que acredita em Deus, que acredita no amor. Eu não preciso naturalmente acreditar e ter um chefe para seguir, para me encontrar com o Senhor. Nós podemos ir diretamente a Ele. Que inclusive, nas palavras de Fátima de ainda há pouco, nós nos recordamos de Pietro Baldi quando dizia, é bem verdade que ele podia ter dito de outra forma, mas ele dizia assim: eu não sou como esses médiuns preguiçosos, que ficam esperando os espíritos virem da comunicação. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá e pergunto a eles. Porque não existe cancelas. Agora a gente precisa aprender a ir. E só podemos aprender a ir amando, destituindo-nos de nós mesmos, dedicando-nos ao máximo. E não haverá nada, como o próprio Cristo disse, que nós queiramos fazer que nos seja impedido. Vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu faço e muito mais. Então Kardec previu que teria o período glorioso da religião, o quarto período. E após a consolidação da religião,
nós teríamos um quinto período que ele não saberia dar o nome ainda, mas que na própria época nós poderíamos enxergar. Era um período intermediário entre o quarto e o sexto período, que seria o último, o período glorioso, em que a doutrina espírita ganharia as ruas e se iniciaria esse período exatamente na era do século XX, daí por diante. O sexto e último período da doutrina haverá de fazer com que o Espiritismo deixe de ser uma religião, uma crença para poucos, que está restrita a alguns lares, alguns núcleos religiosos, e ele ganhará as ruas. Mas nós ainda não entendemos muito bem algumas informações. A gente pensa, né, que fazer o Espiritismo ganhar as ruas é fazer todo mundo se transformar em espírita. É que nós somos tão pretensiosos que não damos direito ao povo de ser espírita na religião que eles querem. Tem que ser espírita no centro espírita. A gente não deixa as pessoas serem espíritas na Igreja Católica, até naqueles que não têm religião, mas que fazem o bem sem olhar a quem, são espíritas. Na concepção cristã do espiritismo, nada mais são do que espíritas, se é que existe a expressão, me perdoem as minhas amigas e amigos que estudam muito, são espíritas praticantes, se é que existe isso. Porque essa história de ser praticante ou simpatizante é apenas uma máscara que nós criamos para justificar a nossa presença mais efetiva ou menos efetiva. Então, o sexto período é esse período que nós estamos vivendo do ponto de vista dos anos, previsto por Kardec. Ocorre que tivemos a nossa... Foi sétima semeada? Isso. Você não vale responder. Você está fora. Foi a sétima? Foi a sétima. E nós tivemos 3 palestrantes. Na quarta-feira foi quem? Na quinta. Ah, alguns estão prestando atenção. Eu sempre acho que a semear começa na quarta. Quem foi na quinta-feira, minha gente? Na quinta-feira foi Alonso Filho. Você não vale, você está pescando. Não, Ele não está filmando. Não vale, Tom. Não vale. Foi Alonso Filho? Foi? Sim. Não foi o pai, foi o filho. O filho. Muito bem. E ele falou sobre o quê, minha gente? Pegou. Eu não estou para fazer pegadinha com ninguém. Mas me entristeceu muito quando eu perguntei a uma amiga nossa, e aqui só vale os milagres. Fulana, eu não pude ir na quarta-feira, nem quarta, nem quinta, nem sexta, né? Porque eu só fui ao sábado. Disse, fulana, como é que foi a palestra? Gostou? Não, não gostei não. Gostei do orador não. Certo. Mas ele falou sobre o quê? Não me lembro bem não. Mas não teve nada que ficar. Não, porque ele não gostei da palestra, não prestei atenção. Tudo bem. Isso nos entristece, porque parece que é um caso isolado, mas não é. No sábado, nós ouvimos algumas pessoas fazendo um comentário, alguns participantes fazendo comentários acerca dos palestrantes. Ah, hoje foi maravilhoso. E no sábado foi o Frederico Menezes. Ele falou sobre o que mesmo? Ser cristão hoje em dia. Mas vocês são teimosos demais. Não pode participar. Eu vi algumas pessoas dizerem, foi ótimo, maravilhoso. E aí você pergunta, e ele falou sobre o quê? Sabe por que nós não sabemos? Porque lá antes da semear, quando nós dissemos aqui, era justamente para que nós fôssemos ouvir a mensagem
e não o mensageiro. A semear não é um espetáculo. Embora aconteça em praça pública, porque essa é a proposta do 6º período da doutrina, não é um espetáculo. Eu não paguei para ir e cobrar uma grande exibição. E ainda que tivesse pago a inscrição, eu deveria saber que aquelas pessoas que ali estão, esforçando-nos para oferecer Jesus, elas não nos cobram nada. Elas deixam suas famílias, enfrentam estrada, debruçam-se sobre livros e fazem o maior esforço possível para nos convencer de seguir a Jesus. Mas nós simplesmente dizemos: eu não gostei de fulano. Se quer ter a caridade de se realmente não gostou, ou se gostou mais de um do que de outro, guarde para si. Porque o que nós estamos fazendo com um comentário desse é um desserviço à doutrina. Porque se alguém escuta fulano e vai com ele, da próxima vez que a gente chamar determinado palestrante para aqui, é fulano, não. É aqui que eu vivo. Mas a guerra surda que se levanta contra o trabalho da doutrina dos Espíritos, ela continua, mas continua com muita força, porque ela mina, e mina entre nós, onde nós éramos para estar entrincheirados, como disse Erasto, nós estamos nós mesmos minando aquilo que poderia ser. Se você não se agrada, guarde para si. Nós não sabemos, não temos noção da dimensão do que aconteceu espiritualmente naquela praça. E cada noite foi diferente. E cada palestrante dá o seu melhor. E a coisa mais cruel que se pode fazer com alguém, nesse sentido, são os comparativos. É fulano com Beltrano. Cicrano com Beltrano. Beltrano com fulano. Olha, deixe para ir no sábado, que o Fred é excelente. A pessoa às vezes é tiete do Fred, né? Porque existem as tietes. E os tietes também. São aqueles que são seguidores do palestrante e não da doutrina. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. Coletivamente, nós alagoanos, estamos em qual período do Espiritismo? Aliás, vamos refazer. Vamos começar. Individualmente, nós estamos em qual período da doutrina? Será que nós continuamos ainda no período da frivolidade? Que eu preciso de um espetáculo, mesas que dançam, raios e trovões, novos fenômenos, para eu sair satisfeito de uma semeada? Nós sequer chegamos ainda no período filosófico, se estamos nos comportando assim. E não fazemos ideia da dimensão que é um evento desse porte. A gente não faz ideia do que a espiritualidade trabalha para manter, durante aquelas 3 noites, todo mundo ali em equilíbrio, como se estivéssemos protegidos dentro de uma casa espírita, como agora nós estamos aqui. Afora que eu saiba, não tivemos nenhuma grande intervenção negativa, alguém em profundo desequilíbrio que chegou lá para nos esculhambar, ou alguém embriagado, ou um carro que perdeu a direção. Nós estamos em praça pública. Mas muitos de nós ainda nos confundimos e criticamos porque estamos indo à praça pública. Achamos que a doutrina, assim como nós éramos judeus lá na época de Jesus, o Cristo era só dos judeus e não da humanidade. Por isso que Paulo sofreu tanto para fazer as pessoas entenderem que o Cristo era universal. Então, meus amigos, fazemos a seguinte indagação pessoal. Nós, individualmente, estamos em qual período da doutrina?
E vou pedir encarecidamente que aqueles que se realmente reconhecerem que não estão no sexto período, que pelo amor de Deus não atrapalhem. Já que vocês não conseguem entender o que está acontecendo de evolução da própria doutrina dos espíritos, fique em casa. Não vá não para semear, fique em casa. Não vá atrapalhar. Ah, se você gosta muito de fulano, pode ter certeza. Dos 3 oradores deve ter um monte de palestra no YouTube. Bote no YouTube. Se você quer diversão, ponha no YouTube, ligue sua televisão em casa, assista do jeito que você quiser. Volte, pare, faça quantas vezes você quiser. Porque na verdade você não está indo pela doutrina, está indo pelo orador. E estamos dando voz cada vez mais a essa guerra surda que está sempre nos dividindo. E a manobra mais notável, que se existe numa guerra, não é vencer o inimigo de todo, é dividi-lo. Porque divididos, nós somos, como diz Bezerra de Menezes, opiniões isoladas. Juntos, por mais fracos que sejamos, nos transformamos num feixe de varas. E uma vara sozinha, as mãos humanas conseguem arrebentar. Mas ninguém consegue arrebentar um feixe de varas. E o que mais nos entristece nesse momento é saber que aqueles que poderiam ser os nossos leais amigos contra a guerra surda são eles que estão dando ressonância a essa guerra surda dentro do próprio Espiritismo, dentro da própria doutrina espírita. O esforço do nosso irmão lá de Maceió, que veio e trouxe a Rádio Brasil Espírita, né? Vocês já imaginaram, meus irmãos? Quantas pessoas no mundo escutaram aquelas palestras? Mas eu não gostei. É um direito meu não gostar. Mas então eu guardo para mim, não vou mais. Mas que tenhamos pelo menos a caridade de não sair divulgando. Ah, fulano, você viu fulano? Eu não disse a você que hoje era melhor do que ontem? Deus do céu. E a gente que também fala, fica se perguntando, e o que é que dizem da gente quando terminam as palestras? Sabe-se lá o que é que nos dizem da gente, né? Eu não estou aqui, meus irmãos, para absolutamente passar pito em ninguém. Quem sou eu? Não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Apenas para dizer que estamos perdendo a grande oportunidade de acompanhar a evolução da doutrina. E a doutrina está ganhando o seu verdadeiro espaço porque ela não depende dos homens. Porque o Espiritismo crescerá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. E nós estamos vendo isso a olhos vistos. Quando a gente pensa que a semear não vai acontecer, sempre surge o recurso que faltava, uma doação que chegou de última hora, e parece até que da última vez sobrou um dinheirinho. Olha o negócio ficando bom. Eu agora até me interessei para me candidatar a ser tesoureiro da semear, porque onde tem dinheiro facilita a vida de todo mundo. Né? É mentira, Fátima? Que sobrou um dinheirinho? Todo ano. Não é possível, eu só soube agora. Todo ano sobra, graças a Deus. Quer dizer que faz 8 anos que sobra, eu só soube agora. Tá faltando. Quando vai chegando perto, tá faltando. Quando chega o dia, Bom, então você faz o seguinte, você continua na jornada, quando estiver bem pertinho eu assumo. Porque é lógico, eu tenho que dar a minha contribuição. Não é assim? Eu assumo que eu quero ver se vai sobrar dinheiro dessa semeada. Diz Joana de Ângeles que construir um centro espírita é a coisa mais fácil do mundo. Um dá um tijolo, outro dá um caio, uma telha, uma pedra, não sei o quê. E vai, pode passar o tempo que for.
10 anos, 15, 20, mas a gente constrói. Construir o templo interior é que é muito mais complexo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ao invés de ficarmos marcando quem veio ou quem não veio para a reunião, quem está dando mais ou está dando menos, façamos a nossa parte, porque cada um sabe de si. Cada um de nós sabe exatamente aquilo que pode fazer e é de consciência daquilo que está fazendo. Então, às vezes nós vemos o palestrante lá falando, tão animado, tentando nos convencer e falando com aquele entusiasmo que só sabe ele e Deus a carga que ele tem carregado. E naquele momento ele se esquece de si em função de nós. É como aquelas pessoas que deixam o seu final de semana, um dia de feriado, um dia de domingo, os evangélicos, que batem na nossa porta para nos oferecer Jesus. E às vezes a gente sequer abre. Quem é? Somos nós, os testemunhos de Jeová, por exemplo. Não quero não. Quero falar com ninguém não. E a gente poderia, pelo menos, abrir a porta, convidar a entrar e dizer: meu irmão, eu sou espírito, mas assim eu gostaria tanto de lhe agradecer. Porque enquanto o mundo tem tanta coisa ruim para me oferecer, você saiu da sua casa, do seu conforto, do seu lar, deixou a sua família para vir me apresentar a Jesus. Isso, minha gente, embora não seja propaganda de cartão de crédito, isso não tem preço. E nós precisamos valorizar isso. Quem dera que todos os desequilibrados do mundo fossem evangélicos, ou fossem católicos, quem dera. Que todos aqueles que perderam o direito à sua liberdade física, que estavam no mundo do crime, ao invés de ter ido para o mundo do crime, tivesse ido oferecer Jesus. Não vamos aqui perder tempo, fazer a pessoa perder tempo, tentando me convencer de algumas coisas que eu estou convencido de outras. Mas vamos falar daquilo que nos é comum. E se tiver tempo, vamos falar sobre Jesus. Que maravilha! E às vezes vemos pessoas idosas batendo na porta das nossas casas para nos dar um folheto, para nos dar um jornalzinho que tem uma mensagem da Bíblia, uma interpretação, e a gente simplesmente renega ou não quer, ou faz de conta que pegou e jogou fora, porque eu já tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Para que eu quero isso aí? Ora, para que eu quero? São essas anomalias de comportamento que nos fazem instalar no primeiro período da doutrina, no segundo mais ou menos, talvez no terceiro, quando os embates pessoais acontecem e a gente está lá brigando conosco mesmo ou brigando com as outras pessoas. Então, não se enganem. A guerra surda prevista por Erasto aconteceu e continua acontecendo. Se nós prestarmos atenção, ainda não somos tão... Será que nós poderíamos dizer assim? Será que já estamos em ponto de cumprir aquilo que Jesus disse? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não estamos dizendo que amar na coletividade uns aos outros seja concordar com todos. Nós temos opiniões diferentes, mas que isso não nos impeça de nos amar. Então, Chico Xavier até chama a atenção quando Jesus fala, inicialmente ele diz, amai-vos uns aos outros, né? Mas ele diz, assim como eu vos amei, aí a coisa muda de figura. Ora, Jesus nos propõe que nos amemos como Ele nos ama.
Se nós, na nossa condição, estamos brigando uns com os outros para nos amar do nosso jeito, imagine do jeito como Jesus nos ama. Então, a hora, nos anos 60, Bezerra de Menezes escreveu uma mensagem para o Chico Xavier dizendo que a hora urge, o tempo era chegado. Nos anos 60, não era nem reencarnado ainda, né? Já pensou? Nem parece, mas eu não era reencarnado ainda. Eu fui reencarnar lá no finalzinho dos anos 60. E assim, e já naquela época, a hora era chegada. Então nós temos hoje a tecnologia que nos ajuda, né? Nós temos a tecnologia para nos auxiliar. Nós temos muito mais chances de ter acesso. Quantos livros estão aí na internet que nós podemos baixar, que nós podemos estudar, melhorar a nossa capacidade de compreensão do outro, mas jamais poderemos abrir mão da companhia, do contato uns com os outros. E se aquilo eu não compreendo, se algo eu não compreendo, deixe de lado e sigamos adiante. Se alguém nos magoa, como disse Erasto, vós enfrentareis o Gólgota espírita. Não serão crucificados fisicamente, mas serão apunhalados e crucificados na alma, nas fibras mais íntimas. Nós seremos atacados porque estamos defendendo a bandeira do Senhor. Nós seremos traídos por aqueles a quem nós confiamos que estavam conosco nessa jornada. Mas que importa? O importante é que, depois de todo o sofrimento do Gólgota espírita, haverão de jorrar as luzes do mais alto, para que as sementes que foram espalhadas ao caminho possam frutificar. Então, avante, meus amigos. Não esperem que a luta vai terminar tão cedo. Mas nós poderíamos, já que estamos na dúvida se somos obreiros ou inimigos, se nós podemos efetivamente contribuir mais, ou contribuir de uma forma melhor. Se não podemos auxiliar, pelo menos não atrapalhemos. Já está de bom tamanho. Porque para nos atrapalhar existe uma leva de espíritos que está conosco constantemente. E, portanto, temos procurado fazer a nossa parte. Não se esqueçam, quando alguém daqui por diante, seja na semear ou em qualquer circunstância, quando alguém disser, eu não gosto de fulano de tal, diz, você tem todo o direito, mas a gente não vai ao centro para gostar dele, a gente vai para gostar de Jesus. Mas é uma palestra enfadonha, não serve nada não, você ouve até onde aguentar, quando aguentar você vai embora, não tem problema nenhum. Não existe nenhum versículo do Evangelho que diz, você é obrigado a suportar palestrantes enfadonhos até o fim da palestra. Não é. Nem seguir o que ele diz também. É uma questão de saber ouvir e tentar colher o melhor. Porque se eu venho e saio sem saber o que foi dito, era a mesma coisa que ter ficado em casa. Não fizemos mais nada do que isso. E se a gente vem para dormir no spa da casa espírita, né? Aproveitemos para dar um pequeno recado. Não pensem que dormindo nós estaremos isentos de não ter responsabilidade. É porque eu dormi, não escutei. Escuta. Escuta sim. Em espírito está escutando. Porque a gente não deixa de escutar. Então venha dormir, venha, não tem problema não. Pode vir, durma sossegado,
até o dia em que a gente conseguir ficar acordado para absorver os ensinamentos na realidade objetiva. Porque às vezes a gente faz de tudo, só falta sacudir o camarada e ele não acorda. Afora também que muitas vezes estamos passando por problemas e quando encontramos um ambiente favorável, propício, a gente dá aquela relaxada, né? E ontem à noite lá no Ivone foi um desafio, inclusive para mim, porque a lâmpada que fica acima da mesa está queimada, então ficou aquela penumbra, aquele ambiente maravilhoso. Até eu mesmo comecei a falar e comecei a sentir sono, porque eu estava ali naquela penumbra, o ambiente, as pessoas prestando atenção, olhando para mim, e a gente falando de Jesus, aquela coisa. Daí a pouco eu mesmo disse, essa palestra não termina hoje. Eu estou doido para ir para casa para dormir, porque o ambiente era favorável a dar um cochilo maravilhoso. Então, minha gente, quando queimar uma lâmpada, eu disse até ao meu amigo lá, meu irmão, por Jesus, troca essa lâmpada por Jesus Cristo. Porque a gente já não consegue deixar o povo acordado e com um ambiente desse, aí é que a coisa fica light, né? Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, meus amigos, que a próxima semear possa ser vivida por nós de uma forma diferente. E não se esqueçam, Kardec não escreveu sobre os 6 períodos da doutrina à toa. Aliás, até agora ainda não vi nada que Kardec tenha escrito que não tenha sido necessário. Estamos vivendo, a doutrina espírita está vivendo o 6º período previsto por ele. Agora cabe-nos a nós fazermos a avaliação pessoal e identificarmos com seriedade em que período nós estamos vivendo. Será que ainda estamos querendo grandes fenômenos que não vão acontecer mais? Daqui por diante, não esperem grandes fenômenos, como aconteciam há algum tempo. Será que é preciso que se faça o quê? Mas tinha que provar que o Espírito diz, mas isso já foi provado por alguém que não era espírita. William Crookes, que era cientista, provou que o Espírito existe. Então, o que está nos faltando? Falta-nos, como dizia Richard Simonetti, atravessar a rua, que por sinal nosso irmão desencarnou há pouco tempo, né? Esteve aqui em Arapiraca, fez palestra. Falta-nos atravessar a rua. E o seu primeiro livro, que é justamente escrito Atravessando a Rua, ele conta que existia um senhor que adorava ouvir as palestras espíritas, lá em Bauru, e morava de frente ao centro, num sobrado. Então, no sobrado ele punha a poltrona, sentava-se lá na sua poltrona e ficava ouvindo as palestras. E desencarnou sem atravessar a rua. Nunca teve coragem de descer do sobrado, atravessar a rua e entrar na casa espírita. Não na casa espírita física, mas na casa espírita do seu próprio entendimento, do seu próprio coração. Então, meus irmãos, muitos de nós ainda não chegamos na doutrina, ainda estamos nos velhos saraus parisienses, esperando que o Espírito lá dê uma resposta para os nossos problemas, como os velhos oráculos. Será que eu vou passar desse concurso? Aí o Espírito responde, vai, se estudar. Mas como assim? Se você não estudar, não vai passar. E na nossa infantilidade, acreditamos que o fato de estarmos produzindo alguma coisa, de estarmos na doutrina, de participar de reunião mediúnica, dessas coisas todas, nos credencia a sermos mais protegidos do que os outros, a sermos mais privilegiados do que os outros. E o próprio Divaldo conta que, lá nos anos
20, nem sei quanto mais. Ele, na sua jovialidade, acreditando, foi fazer um concurso. E aí ele, conversando com Joana, disse: ô minha irmã, você sabia que eu vou fazer um concurso? Se é mesmo, vou. E vai ser domingo a prova. E você podia me ajudar? Como assim, meu filho? Assim, se você podia me ajudar com as questões que eu não souber. Aí ela olhou para ele e disse: quer dizer que irmão meu em Deus é só você. Só quem está precisando do emprego é você. O resto todinho, ninguém mais é meu irmão diante de Deus. Quer dizer que você quer que eu lhe dê as respostas que você não sabe. E os outros? É assim, é porque eu estou tão necessitado. E quem não está, meu filho? O que eu posso fazer por você é impedir que os seus obsessores fiquem do lado de fora, na hora da prova, mas lhe dar resposta nenhuma delas. Estude, sequer conquiste. Isso eu posso fazer por você. Eles vão ficar fora, não vão lhe atrapalhar. Você vai ficar tranquilo, mas faça por onde merecer, porque que graça, né? Aí agora você simplesmente, eu vou lá, dou as respostas para você, e você simplesmente passa e fica todo mundo para trás. Que coisa! Então, meus irmãos, que tenhamos essa noção de espiritualidade e de saber que cada um de nós tem aquilo que conquista, e somos nada mais, nada menos aquilo que fizemos até o dia de hoje, porque ninguém faz por nós. Esta é a proposta. Nós é que precisamos fazer. E quando disserem assim, está na hora de fazermos a nossa parte, que nós possamos cumprir da melhor maneira possível. E por isso, gostaríamos de encerrar neste momento convidando a todos para engrossar as fileiras do lançamento do filme, porque pelo trailer nós tivemos a chance, nós vamos ter a chance de ver. É uma obra muito bem feita, muito bem estudada, para que pudesse retratar os primeiros períodos da doutrina espírita e saber que não tem preço. Saber que hoje nós estamos aqui porque eles deram de verdade toda a sua vida, não só Kardec, mas todos os seus contemporâneos que fizeram o esforço para que nunca mais houvesse trevas nas fileiras terrenas, para que nunca mais os corações chorassem sem esperança, e para dar o lastro onde haveria de se fincar a bandeira do Consolador prometido, que é a própria doutrina dos Espíritos. Que Deus abençoe a nós todos e vamos acompanhar o filme. Agora merece que eu comece comigo, né? Sim, agora sim. Em toda a parede, as pessoas estão enlouquecidas com essas coisas. Desespero desse mundo supremo. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Obrigada. Tem muitos deles aqui. Descreve, é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, não? Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O livro dos espíritos. Um brilho
da ciência. Não vire as costas para a nossa academia. Por que você tomou nome agora? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A filha da Naná é aquela capaz de enfrentar sem ter uma razão. Essa é a mais pura verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pela primeira vez, Arapiraca vai estar com o filme Espírita em sua estreia nacional. Sempre reclamávamos porque os filmes espíritas não vinham para Arapiraca. A resposta do gerente do cinema era que aqui não tem público. E agora nós conseguimos. O Wagner conseguiu sensibilizar a direção do Cinecista para não passar só em Maceió, estrear simultaneamente em Maceió e Arapiraca. Então vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar, vamos convidar os amigos, vamos mostrar às pessoas que não é preciso ser espírita para ir assistir ao filme. O filme é maravilhoso, é muito bem produzido. E se você tem dúvidas, se você não entende, é a oportunidade de entender de uma forma clara, de uma forma precisa. Então, que nós não nos acomodemos. Vou fazer agora igualzinho a Dona Nonato. Vamos tirar o assento das cadeiras e vamos para o cinema. Vamos lotar as salas. Começa dia 16, a partir das 14h30. Olha, 14h30, 17 horas, 19h30 e 21h50. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Se houver público, o filme permanece em cartaz. Se não houver, na outra quinta ele é substituído. Então, paremos de reclamar que não temos opções e valorizemos as oportunidades que Deus nos concede. Então, vamos fazer a invasão do bem no Cinecista. Os filmes espíritas que estão sendo produzidos fazem parte do 6º período da doutrina dos espíritos. Exatamente. Virão muitos outros filmes. Então, quando a gente pensa que o processo de mudança do mundo vai acontecer dentro dos centros espíritas, estamos enganados. E vai acontecer lá fora. Aqui é um ponto de encontro. Apenas. Então,